Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, editora Autografia. Bem, hoje eu estou numa parte diferente aqui do monte, né? Eu queria compartilhar com vocês onde é que eu estou, né? Aqui tem muito mato, ó, minha volta, e aqui também tem muito mato, né? Estou numa parte bem diferente mesmo aqui do monte. Uma parte boa, é bom de se gravar, bom de fazer um bom trabalho, né? E olha lá a parte lá de baixo, as casas. E hoje eu queria compartilhar com vocês, né, uma mensagem que é referente a... Vamos abrir a Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, capítulo 15, capítulo 15, versículo, deixa eu ver, Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós vamos estar lendo hoje sobre a batalha entre o espírito e o corpo físico. E eu escrevi aqui, fiz uma escrita aqui durante a madrugada, que eu queria compartilhar com vocês essa experiência, né? E as experiências que eu passo e a revelação que eu tive referente ao assunto. Mateus capítulo 15, capítulo 16, versículo 24 diz assim: os discípulos de Jesus devem levar sua cruz. Então, disse Jesus aos seus discípulos, dois pontos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora nós vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5,17 diz assim, já é o apóstolo Paulo falando: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faça o que quer. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor tem me dado mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, nesse monte, nesse lugar, nessa terra que o Senhor projetou para nós. E quero glorificar e exaltar o Teu nome. E te agradecer por este momento, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Bem, amados, muitos sabem, conhecem a minha história, sabem das minhas experiências, que eu venho desde 2016 divulgando através do YouTube, do Facebook, das redes sociais, né? Observe que meus vídeos não têm monetização, os que tinham era do outro canal e eu estou tirando aos poucos, né? Porque o propósito não é ganhar dinheiro, eu trabalho, sou porteiro, tenho 2 filhos que estão nos céus, o Vitor e a Vitória, e eu já vivia fenômenos na minha vida. Tem uma amiga minha que é evangélica, que inclusive ela estuda muito sobre situações de fenômenos e tudo, que segundo ela diz que eu tenho um pouco de paranormalidade. Paranormal são aquelas pessoas que têm contato com o mundo espiritual, né? Vamos dizer, não é bem um dom, é uma sensibilidade, né? E eu, como pastor, sempre preguei nas igrejas, sempre palestrei em vários lugares, como até os dias de hoje.
dando testemunho. Aqueles que acompanham no Facebook vejam meus testemunhos, eu e minha esposa em vários lugares, né? Mas sendo que em 2016 eu vivi uma experiência muito forte, como em 2002. Só que em 2002 eu não tinha entendido a mensagem, a revelação que veio a mim, né? O que me foi revelado, em que sentido? Quando você está no corpo físico, às vezes você vê as coisas ou passa por situações que você não consegue entender. Mas lá na frente você entende. Não acontece às vezes isso? Poxa, por que aconteceu isso? Não era para acontecer assim, e isso e aquilo. Então, às vezes acontece. E lá na frente que você consegue entender. Eu entendi tudo o que aconteceu. Tanto é que eu lancei o livro, eu comento um pouco no livro. Inclusive agora eu estava conversando com a irmã da Rosane, que eu me esqueci o nome dela agora, lá de São Paulo. Não é Rose não sei se é Rose. E estávamos conversando, ela me mandou uns áudios, que eu pedi até autorização, se ela autoriza depois eu gravar um vídeo em cima dos áudios dela. Que ela disse que Deus abriu assim um leque para ela, depois que ela começou a cobrar a Deus para que Ele revelasse a verdade para ela, que ela sabia que existia algo a mais. Ela estava presa a um sistema, sabia que existia algo a mais. E um belo dia Deus revelou a ela. Abriu a mente dela, tirou as vendas dos olhos. Muitos não sabem, existe uma venda nos nossos olhos espirituais, nos olhos do espírito. E quando essa venda ela é retirada, o véu é retirado dos olhos espirituais, que muitos dão o nome de glândula pineal, né? Quando é aberto o mundo espiritual para você ver, né? Com lucidez, não é algo que você viu na internet, pensou, não, é algo que você nunca viu. E de repente você vai ver e você vai começar a ter experiência e vai ver. Existem pessoas que buscam, né? Querem conhecer mais, aí fazem exercício, viagem astrais, tudo. Eu não. Eu só oro a Deus e peço a Ele. Falo, se for de sua vontade, que eu aprenda, que eu venha conhecer mais no mundo espiritual. Eu agradeço a oportunidade, porque eu já cheguei à intimidade com Deus, e Deus já me mostrou tanta coisa, né? Que eu já entendi o porquê Ele me mostrou. Por isso que estão os livros aí, os vídeos, que tem não só ajudado muitas pessoas, com muitos comentários aí de pessoas que têm falado dos seus vídeos, pastor, tem me ajudado muito. Tem pessoas que perderam o medo da morte vendo os vídeos, né? Outras sabem que a morte não existe. A morte é só do corpo físico, mas nós não somos o corpo físico. Somos o espírito, a alma, ou consciência, cada um dá um nome, né? Cada religião, filosofia, ciência, cada um dá um nome. Mas tudo é a mesma coisa. A questão do nome é vaidade mesmo do homem. Uma forma de intitular, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, vocês são todos de Cristo. Lembra que Paulo falou isso? E eu queria comentar sobre essa batalha do corpo com o espírito. Eu separei aqui e eu queria compartilhar com você o que eu escrevi. Foi nessa madrugada agora, hoje, se eu não me engano, é dia 22 de junho de 2018. De repente está assistindo esse vídeo aí em 2080, 2100, porque vai vir as novas gerações, não tem como fugir. Tudo aqui na Terra evolui e Deus já me mostrou isso, tá? Foi me mostrado, né, que vai vir mesmo 2100, 2150, 2200, a evolução está vindo mesmo, tá? Não tem essa de fim do mundo não. Tá? E arrebatamento é individual do espírito de cada um. Não tem arrebatamento coletivo, até mesmo que não tem nem base bíblica para isso, tá? Isso é coisa do homem. Mas vamos lá. Renunciar-se significa a luta entre o espírito e o corpo físico. Quer dizer, o espírito, ele luta para renunciar ao corpo físico. E o corpo físico, ele luta para não aceitar, renunciar ao espírito. Mas por que então o espírito tem que estar no corpo físico? Porque é necessário nós passarmos por esta missão aqui na Terra, esse propósito, para um aperfeiçoamento. Não tem como ser completo agora,
mas no futuro, hoje pode ser completo para uns, para outros só no futuro, né? Então, por exemplo, sabemos o quanto é difícil para o espírito vencer o corpo físico. Por que que é difícil? Porque surgem N tentações, aflições que a gente passa, às vezes quer jogar corda, né? Dificuldades em todos os aspectos a gente passa, né? Ofertas, quantos presentes nos vêm que tenta o espírito a fazer a vontade do corpo físico, sabendo que aquilo ali é errado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está passando por uma dificuldade e de repente surge uma oportunidade de você roubar. Entrar num esquema que estão armando, aí te convidaram, aí o corpo físico vai falar, vai rapaz, vai que vai se dar bem. É as vozes das consciências que estimulam o corpo físico a tentar. Aí o espírito que ouve uma voz de luz fala assim, não, não vai não, rapaz. Que no caso nós falamos evangelho com o Espírito Santo. Outros falam mentor, outros falam consciências iluminadas, etc. Né? Outros falam guia, etc. Cada um dá um nome. E aí ouve aquela voz que fala assim, não rapaz, faz isso não, corre atrás do emprego, corre atrás de um biscate, de um trabalho. Mas aí a outra vem, estimula no corpo físico de novo, não rouba. Por exemplo, a gente vê o exemplo de Jesus, né? Que mais na frente eu vou citar aquela parte que Jesus ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali não era o Espírito de Jesus, né? Que estava... Era o Espírito de Jesus que estava falando, mas não era o Espírito de Jesus que estava aceitando. É que já não estava mais suportando. Lá na frente a gente vai falar sobre esse assunto. Mas é necessário que haja esse combate, porque ele, o corpo físico, ele acaba ajudando o espírito a ter um belo crescimento espiritual. Isso é necessário que aconteça. Porque isso acaba ajudando o espírito. Ao quê? A ele evoluir mais. O sofrimento, a dor, ajuda a alma, né? Um fala alma, espírito, ajuda o espírito, o sofrimento, né? No corpo físico, para que ele passe por aquela experiência ali, aquela aflição, aquela tribulação, mas que ele não venha lá na frente se entregar, porque senão não adianta. Que a gente vê muita gente aí nadando e morre na praia, que não soube nadar, nadou afobado. Outros desistiram de nadar, aí o corpo foi jogado na praia, um exemplo, ou sumiu no meio do mar. Então, a vida do espírito com o corpo físico é a mesma coisa. Por exemplo, o meu caso, com a minha esposa. Quantas vezes minha esposa pensou em desistir da vida? A Eleusa. Quantas vezes ela pensou em desistir? Quantas vezes ela já declarou em testemunhos, em igrejas que a gente vai, palestra, testemunha, para amigos, amigas, né? De quantas e quantas vezes ela pensou em desistir, né? Mas nós estamos o quê? Sempre lutando, porque agora os filhos não estão aqui. Mesmo que a gente tenha entrado, né, na fila do orfanato para ter crianças adotivas, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá me entendendo? Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Que essa luta, ela acaba nos ajudando a crescer. Tá me entendendo? É necessário que haja essa batalha para o crescimento do espírito. Um bom exemplo que eu posso te dar é uma massa de pizza. Você, quanto mais bate na massa de pizza, ela fica arredondada, né? É uma ilustração que eu estou te trazendo. Massa de pizza arredondada. Quando você começa a bater nela, o que ela começa a fazer? Ela começa a se espalhar, né? E tem um outro detalhe também. A massa, a preparação da massa da pizza ou do bolo, você pode observar que você prepara a massa, ela é pequenininha, toda enrugadinha. Aí você se preparou, mexeu. Depois, você, quando vai ver,
passando um determinado tempo, ela está grande. É aí que você vê o quê? Aperfeiçoando ela, cada um com um propósito. Aí um propósito de pizza, outro nhoque, outro é bolo de batata e assim por diante, né? Existem vários propósitos, salgado, que nós podemos utilizar aquela massa, né, para uma finalidade. Assim é o espírito. Quando o espírito ele está vinculado ao corpo físico, que é o nosso caso, ele passa por várias tribulações, aflições, lutas, batalhas no dia a dia, porque isso acaba ou aperfeiçoando, ou fortalecendo. E nessa batalha, o ideal é que você e eu, por exemplo, que passamos, ainda estamos aqui no corpo físico, né, que tem aqueles que já terminou o tempo deles. Cada um tem a sua hora de ir embora. Não tem como fugir disso, que isso é fato. Desde a criação é assim. Então, o que acontece? Esse momento que você está no corpo físico, passando essas aflições, dificuldades, batalha, você tem que tirar proveito para crescer com isso. Crescer e ser até uma referência na sua família, uma referência no ambiente de amigos, no ambiente de trabalho, as pessoas possam te olhar como uma referência. Possam ver você como um espelho de superação e dificuldade que você está passando, mas que você não abaixou a cabeça, você continua lutando. Eu costumo muito dizer, eu tenho uma página no Facebook que chama Superação. Lá você vai ver, se você botar superação no Facebook, vai ver lá um rapaz numa cadeira de roda, né? E o perfil traz uma mensagem de superação. Então os vídeos que eu posto lá, as mensagens que eu posto, é tudo cadeirante jogando basquete, é o cara sem um braço nadando, esses atletas paralímpicos, né? Paraplégico, né? A gente vê aí cegos jogando futebol. Então eu posto esses tipos de vídeo lá para mostrar às pessoas que muitas das vezes está andando, né, está enxergando, tem os dois braços, as mãos e as pernas, e estão reclamando da vida, enquanto eles estão lutando para vencer. Eles acabam demonstrando que o espírito deles é forte contra a carne, que o espírito deles é mais forte do que a carne. Então, o que eu quero passar para você, que está assistindo esse vídeo, é justamente isso, que você não venha se entregar, que você venha entender que é necessário. Tudo está no equilíbrio do Criador. Deus permitiu tudo para que a gente possa aprender, para que a gente possa ter isso como exemplo, para que possamos ajudar o próximo, nossos irmãos. Ajudar o próximo não é só você pegar uma cesta básica e você levar até aquele próximo, não. É você também ser um exemplo de superação. Então, exemplo disso, né? O Espírito, por exemplo, diz, tenho que agir com moralidade. Eu anotei aqui. Mas o corpo físico diz, não, faz isso não. Não faz isso não, né? Seja imoral. Então você pode ver, e o corpo físico, ele juntamente com os espíritos das trevas, ou consciências das trevas, né? Se interprete o nome que você quiser. Como eu não falo só para uma religião, falo para várias, e até para quem não é religioso, né? Então procuro falar a linguagem de todos. Que na verdade é tudo uma coisa só. O homem que na sua vaidade colocou nomes, denominou nomes. Então a imoralidade, aquela voz vem e fala, não seja imoral, mas tem a outra voz que fala, seja moral, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa de bem, seja honesto ou honesta, não é? Mas tem aquela voz que fala assim, não seja desonesto. Então aí existe aquela batalha entre o espírito e o corpo de novo. Eles, ou um dá um ouvido a uma voz, ou o outro dá ouvido. Aí cabe você fortalecer o seu espírito. Como fortalecer o seu espírito? Em todo tempo
você está ligado com as coisas boas, com o amor, de preferência o amor, porque é o único sentimento em todo o universo que não existe barreira contra o amor, não existe fronteira, o amor vence tudo. Então procure olhar a vida assim, sabe? Às vezes tem pessoas que falam assim, pô pastor, no outro dia o irmão estava falando comigo, às vezes eu passo lá na portaria onde eu trabalho de porteiro, às vezes eu passo na portaria lá, encontrei com ele na rua, ele falou, e fico, às vezes passo lá e olhando para o senhor. Rapaz, olha só, aquele homem dá um bom dia com uma alegria, meu Deus, de onde vem essa força? Né? Pô, ele tem 2 filhos que partiram e tem gente aí, qualquer coisinha está reclamando da vida, se matando, fazendo, e o homem lá está lutando, trabalhando, grava vídeo, escreveu livro, fez isso, fez aquilo. Então, meu amado e minha amada, você tem que fortalecer o espírito. Ó, por exemplo, outra coisa que me ajuda muito a fortalecer o espírito, vou passar algumas coisas particulares para vocês. Eu quase não vejo repórter. Eu ouço música de paz, blues, jazz, tranquilas. Eu não ouço qualquer música. Tá me entendendo? Inclusive tem música evangélica que não tem nada a ver. Tem umas que tem a ver, que te traz aquela paz, você sente a unção, né? Se fala, você sente aquele equilíbrio, aquela harmonia. Você sente a essência da paz, do amor, como aqui agora. Olha os pássaros, olha o barulho do vento. Ó. Então você sente, sabe? Então eu não fico, aquilo que é lixo mental, eu estou cortando cada vez mais. As minhas amizades eu seleciono, as que são amigas minhas, que eu sei que vai me trazer algo para me ajudar a subir os degraus, a continuar lutando e vencendo, é com aquelas que eu me apego. As demais eu procuro até instruir elas, porque na verdade estão degraus abaixo. Então, na verdade, elas precisam mais de mim do que eu delas. Tá me entendendo? Eu até aprendo com os erros delas. Inclusive tem um livro de um escritor famoso aí no mundo aí, que é Aprendendo com os Erros dos Outros. Então a gente tem que, sabe, espairecer, sair daquele clima para continuar vivendo, continuar lutando, enfrentando todas as dificuldades que vêm no dia a dia. Vamos lá. O espírito diz, vou falar a verdade. O corpo físico diz, fala mentira. Que é a voz de novo. Aí vem aquelas 2 vozes na consciência. Aí cabe você fazer a escolha. Tá me entendendo? Quando eu estava fora do corpo, eu percebi naturalmente, ou lúcido, que o espírito, ou a alma, como alguns dizem, está vinculado ao corpo físico, mas não é dele. Quer dizer, é como se tivesse acoplado. Essa camisa aqui não está colada no corpo aqui, em mim? Então vamos supor que essa camisa aqui é o meu corpo físico. Aí agora eu vou passar para você a experiência que eu tive de arrebatamento, que não foi uma nem 2. Muitos conhecem minha história, né? Eu tive lúcido, eu tive 7 vezes arrebatamento em espírito. E eu me vi fora do corpo, né? E tá aí, meu testemunho está rodando aí em vários lugares do Brasil e até do mundo. Eu recebo, né, mensagem de tudo que é lugar. E quando eu tive essa experiência, eu percebi claramente que o espírito, ele, ó, se desprende. Só fica o quê? Um cordão, que a ligação ele não pode se desprender completamente, porque o corpo físico ainda funciona. Então tem um cordão, que inclusive Salomão fala isso, o rei Salomão fala lá em Provérbios, se eu não me engano, sobre o cordão de prata, que liga o espírito ao corpo físico. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 44, que tem um corpo físico, natural, e tem um corpo espiritual. São 2 corpos. E nós somos o espiritual. O físico é justamente para que possamos aqui estar na terra, né? Se aperfeiçoando, cumprindo as missões, os propósitos, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, e vivendo a vida,
não é destruindo a vida. Então temos que cuidar da saúde, temos que cuidar da família, temos que procurar se melhorar dia por dia, né? Ajudar o próximo, amar o próximo e ajudar o próximo, né? Amar a Deus em todo tempo, em todo lugar, né? Então, existe essa ligação, mas na verdade chega um momento que... E quando se tem experiência fora do corpo, arrebatamento, outros dão o nome de viagem astral, outros dão o nome de projeção astral, cada um dá um nome, né? Que é tudo a mesma coisa, como eu falei, a vaidade humana do corpo, a vaidade, isso é coisa do corpo físico, né? Quando tem essas experiências, é aí que a pessoa percebe e entende por que Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 4, se eu não me engano, que tudo aqui é ilusão. É aí que você tem entendimento. É aí que você entende por que Paulo fala, né? As coisas espirituais são para os espirituais. Porque às vezes você vai conversar isso com uma pessoa que não tem experiências nesse sentido, ela não vai entender, ela pode até tentar entender, mas ela não vai conseguir compreender completamente. Porque ela ainda não subiu um degrau a mais no sentido espiritual. Ela não chegou ainda o momento dela. Quando chegar o momento dela despertar, entender, aí ela vai começar, aí ela não vai confrontar nada disso. Que tem algumas que confrontam porque não entende, nunca vai conseguir entender. Tá me entendendo? E nisso a gente tem que... Jesus fala, quando te derem uma face, dê a outra, a gente tem que dar outra face. É nesse sentido que Jesus falou. Tá me entendendo? Vamos lá. O corpo é só o veículo que proporciona a alma ou o espírito a passar pela prova, aflição, tribulação ou experiência, tá? Por isso, chega e sai gente a toda hora na Terra. Observe que em todo momento, pessoal, chega gente na Terra e sai gente. Já nasceram mais de 65 milhões de crianças. De repente, por exemplo, você está assistindo esse vídeo aí no ano de 2050, ainda deve estar chegando criança. Tem muita coisa ainda pela frente. Tá me entendendo? Tem muita coisa. A Terra é a escola ou o laboratório. Observe Jesus. Se for possível, passa de mim este cálice. O corpo físico falou mais alto naquele momento. Trouxe ao espírito de Jesus angústia, medo, tentando o impedir de completar sua missão. Você observa que naquele momento em que Jesus falou aquilo, foi o corpo físico dele que falou mais alto. O espírito enfraqueceu. Porque passar prova e aflição nesse corpo aqui não é fácil, não. Não é fácil. Mas o que eu quero falar para você, o foco dessa mensagem, é que você não desista. Que você continue lutando até o último dia da sua vida. Porque a morte física, ela é fato por quê? Porque a morte, na verdade, ela não existe. Nós somos eternos. A eternidade é nossa. Nós fazemos parte da eternidade. Mas o que é físico, o que é natural, por exemplo, esse mato aqui, ele vai morrer. A árvore vai morrer. Está me entendendo? Com o passar do tempo, tudo aquilo que tem vida, né, nesse planeta, você pode ver os pássaros, os animais, todos eles morrem. Você observa aqui Davi, ele fala ali no Salmo 49, deixa bem claro, Davi deixa bem claro no Salmo 49 e Salmo 89, assim como os animais morrem, as plantas morrem, todos os homens morrerão. Não tem como evitar, mas morrerão o quê? O corpo físico. Mas nós não somos o corpo físico. Porque você vai lá em Gênesis e você vê isso bem claro. Adão era só um boneco de barro, era só o corpo. Ele só passou a ter vida quando entrou quem? A alma vivente.
Você vê várias partes da Bíblia e o próprio Deus é o quê? Deus é espírito. E se nós somos filhos de Deus, somos o quê? Somos espírito. Entendeu? Então, o corpo físico, ele dá essa prova para o espírito e o espírito tem que suportar até chegar só à cruz, que é o seu último dia. Aí Jesus fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer é nesse sentido. Eu fui até o meu último dia dentro do corpo físico. E aí recebi a minha vitória, o meu galardão. Cada batalha vencida pelo Espírito, mais um degrau a subir na perfeição. E evoluímos mais ainda. A gente pode observar que cada vez que a gente vence uma prova, né, uma corrida, vamos dizer, você recebe uma medalha, não é muito bom? Caramba, poxa, eu corri, participei de uma corrida, no final pensei que não ia chegar, mas cheguei, recebi a medalha. Às vezes você não recebe nem a medalha, mas você recebe aquela gratidão, você tem aquela alegria de que você chegou até o final, né? Então a mensagem é essa, que você não desista, meu amado e minha amada. De repente você está passando por alguma situação, não sei qual o problema, mas existem vários tipos de problemas. Existe um problema, de repente, por exemplo, maior do que o meu, 2 filhos partiram, né? Quantos pais e mães aí que eu conheço que estão desesperados, fizeram loucura, que se mataram, viraram mendigo, isso e várias coisas. E eu e minha esposa estamos aí lutando e dando a volta por cima, né? Não tem como o espírito chegar a um nível maior se não tiver várias vidas. Bem, existe um degrau, né, que eu já falei já com vários amigos aí já participaram. No mundo espiritual existe um degrau para o espírito. Não tem como você fazer parte de um reino celestial perfeito se você não passar por várias experiências espirituais. Você tem que passar, você tem que nascer de novo, constantemente. O nascer de novo não é só nascer no sentido de se renovar e se aperfeiçoar e melhorar, não. Porque não tem como você fazer dessa forma em uma única só vida. Física. É como eu falei, isso aqui, esse corpo aqui, eu estou Douglas, eu não sou Douglas. Isso aqui está como a minha camisa, tá me entendendo? E eu estou com ela, então o espírito está nela. Então eu não sou isso, eu sou isso, o espírito. É a mesma coisa, o corpo físico, eu não sou o corpo, eu sou o espírito que está dentro dele. Sou o corpo espiritual, sou energia pura. E para que haja um aperfeiçoamento completo, para me fazer parte de um paraíso, de um reino perfeito, em todos os aspectos, é necessário que eu aprenda com várias e várias vezes renascendo. Nascendo, morrendo e renascendo. Morrendo e renascendo. Até chegar o momento em que eu vou chegar ao nível máximo. Aí eu não vai ter mais necessidade. Não vai precisar mais disso. A não ser que eu venha em missão para ajudar o meu irmão ou ajudar a minha irmã. Aí isso daí já é particular de cada um. Entendeu? Vamos lá. Por isto, tem que nascer de novo, quantas vezes for necessário. Isso é fato. Por isso não terá arrebatamento físico, nem fim do mundo. E realmente não vai ter. Os anos vão passar. Esse negócio de que vai subir, não vai acontecer nada disso. Porque, por que não vai ter o arrebatamento físico? Porque Jesus passou pela morte. Os apóstolos passaram pela morte. Vários homens e mulheres
que se lançaram na obra de Deus, passaram pela morte física. E aí você acha que Deus vai dar privilégio de fazer acepção de pessoas e dar privilégio para outros? Não tem lógica. Deus é justo e fiel. Então o que um passou, todos têm que passar. O arrebatamento, que significa a retirada, é do Espírito. Tá? Eu tive uma vez com vários teólogos falando sobre isso, e quando eu trouxe essa mensagem, todo mundo, ó, porque eu disse para eles uma coisa: se vocês disserem que vai ter arrebatamento físico, que o corpo vai ser transformado e não vai passar pela morte, a igreja, vocês estão declarando que Deus é injusto. Estão declarando que Deus é injusto, que Deus é infiel. E vocês estão indo contra a própria palavra dele. Porque ele não faz acepção de pessoas. O que um passou, todos nós temos que passar. Todo mundo, ó, se calou na hora, porque tem lógica. E temos que ver as coisas com lógica e com sentido. Tem que ter lógica e tem que ter sentido. Tem muitos irmãos que têm acompanhado os vídeos aí, eu tenho falado isso para os irmãos. Tá? E muitos têm concordado porque aceitam a lógica. Não tem esse negócio de, não tem negócio de lógica não. Deus não é de qualquer jeito não. Deus é perfeito e é justo. Tá? Vamos lá. Os espíritos levarão o tempo necessário, todos nós, até chegarmos à perfeição, como eu acabei de falar, né? A Terra já está sendo transformada, gradativamente, sem muitos perceberem, né? A gente vê aí que muitos países já estão sendo transformados, mudados, estão sendo melhorados. Por exemplo, a Islândia, agora recentemente eu postei um vídeo na minha página Livre Entre o Céu e a Terra, no Facebook também, que é outra página, que eu mostro que a Islândia está diminuindo o número de viciados, as cadeias estão diminuindo, a educação está aumentando. Um professor lá, se eu não me engano é Islândia ou Irlanda, acho que é Islândia, o professor na Islândia, ele ganha praticamente quase equiparado a um salário do médico ou mais do que o médico, se eu não me engano. Eles investem pesado na educação. As famílias estão mais felizes. O índice de criminalidade está quase zero, um negócio assim. Está me entendendo? Então o que acontece? A gente já observa que já está tendo essa evolução, que já está tendo essa transformação, que outros dão o nome de transição planetária. É a transformação da humanidade, né? E o próprio planeta, a natureza, ela sempre se renova. Sabem disso, né? Sempre foi assim. Então isso é fato. Isso não é história só não, e também é história. Mas isso é fato, a gente vê isso no dia a dia, né? E isso tudo é devido que aos renascimentos. Renascimento geralmente é o nome utilizado lá no Oriente Médio, na Índia, em vários países. Aqui na América do Sul é usado como reencarnação. Então, devido a várias reencarnações, renascimentos, o espírito ele está evoluindo, né? Está saindo da ignorância e está observando que tem que mudar, que tem que se melhorar, né? Então, dia por dia, você pode observar lugares aí que era muita sujeira, hoje o povo já é limpo, né? Lugares aí onde tinha muita maldade, já diminuiu a violência. Existe muitas cidades melhorando, né? Países, então, por exemplo, a Suíça, os presídios fecharam. Se eu não me engano, fechou agora o 10º presídio. Então, você vê que está havendo o quê? Uma mudança, uma transformação, uma mudança de consciência. Está havendo o quê? Uma mudança de atitude. Que mudou a consciência, muda a atitude. Uma mudança de hábitos. E temos que procurar se aperfeiçoar dia após dia. Não temos que deixar com que o mal venha nos envolver nessas coisas que estão acontecendo por aí. Tá? Anotem as datas, né? Anote a data desse vídeo, tá?
dia 22 de junho de 2018. Os anos vão passar, vai chegar 2050, de repente está assistindo esse vídeo em 2050, em 2100, tá? E você vai ver o quanto evoluiu o mundo e as pessoas. Aí você vai lembrar de mim, né? Tem gente aí que até brinca e fala, pô, o Douglas é o homem do futuro. Não, não sou homem do futuro não. Mas a gente recebe as mensagens que para outros dão o nome de revelação e a gente tem que compartilhar. A gente não pode guardar conosco, né? E muita coisa que eu tenho falado ao longo dos vídeos, você vai ver. Umas já aconteceram, outras estão acontecendo, outras vão acontecer. Como as crianças estão chegando aí, altamente evoluídas. E muitas delas estão vindo com o propósito de ajudar a humanidade, tá? A explicar muita coisa que muitos não estão entendendo agora, mas vão entender lá na frente. E já tem muitos entendendo agora também, tá? Estejam preparados para o futuro, se qualifiquem, se melhorem, tá? Se aperfeiçoem, tá? Aí verão muitos desenhos e filmes se cumprirem a respeito do futuro. Coisas que você está vendo hoje em 2018, né? Quem chegar até, por exemplo, não sei se você é um adolescente, está com 12 ou 10 anos, quando você tiver com 50, 60 anos de idade, você vai lembrar de mim. Caramba, o pastor Douglas, ou Douglas, né? Falou, rapaz, em 2018, olha só, está acontecendo agora em 2080. Tá bom? Carros voando, isso tudo é fato, não tem como fugir não, tá? Se esforcem para fazerem um futuro abençoado e gratificante para as futuras gerações que virão. Somos todos irmãos. Isso já é para os pais e avós, os novos pais, novos avós. Você que está assistindo esse vídeo, tá? Se esforce para que você venha fazer um novo futuro, tá bom? Faça um novo futuro para essas crianças que estão chegando aí. Crianças estão nascendo agora, outras que vão ainda nascer, e virão anos e anos, né? E depende de você, está em suas mãos, você que é pai, você que é mãe, você que é avô e avó, essa responsabilidade de ajudar esse teu irmão que está num corpo físico, que agora é o seu filho, que agora é sua filha, que agora é o seu neto, tá? É um espírito que está dentro de um corpo físico e que precisa da sua ajuda, do seu amor. Porque do amor de Deus ele já tem, ele teve a oportunidade de nascer e de ter uma nova experiência, para que você possa ajudar ele a evoluir e a melhorar, tá? Não dê ouvidos para os sensacionalistas, ao contrário, ajude eles a mudarem seus pensamentos e atitudes. O bem vence o mal com o bem, tá? Então vai vir muitas pessoas, né, para consciências em corpos físicos, pessoas que vão tentar te desestimular, te desanimar de viver por algum problema que você esteja passando. Isso sempre foi assim, mas vai de você dar ouvido ou não. Então depende de você. E se você, pelo que eu sei e acredito, você é uma pessoa sábia, está assistindo esse vídeo, você não vai dar ouvido a esses sensacionalistas que o mundo vai acabar, que vai ter arrebate. Não vai ter nada disso, eu falo com garantia. Não vai ter. O mundo vai continuar evoluindo. Vai continuar evoluindo. Até chegarmos ao estádio de uma nova terra, onde as pessoas vão viver felizes, completamente felizes, em todos os países do planeta. Ah, mas isso vai levar muitos anos. Vai levar muitos anos. Mas não se importa com isso. Faça a sua parte, tá? A Terra é um planeta novo ainda. Realmente, a Terra é um planeta novo, tá? Renunciem à carne quantas vezes for necessário. Sempre vamos se esbarrar, né, por aí. Se não for nesta vida física, se esbarraremos na vida espiritual ou em outras vidas, né?
prioridade ao amor. Dê prioridades ao amor e à integridade, tá? Na Bíblia está cheio de batalhas, né? Umas vencidas pelo Espírito e outras não. Você observa aquela passagem de Saul, aquilo ali foi uma batalha que Saul teve. E Saul, no momento que ele poderia obedecer a Deus, ele desobedeceu a Deus. Assim como Saul, Paulo tinha constantes batalhas, ele tinha um espinho na carne. E assim todos os demais apóstolos, profetas, todos tiveram batalhas. Todos nós temos. Jesus então nem se fala. Então isso faz parte do processo aqui na Terra, tá? Mas cabe você saber fazer as boas escolhas que vão te conduzir a um lugar bom e maravilhoso, tá? Vale a pena se esforçar. Salmos 15 fala sobre os cidadãos dos céus. Então, invista na integridade e no amor. Vai lá que fala e deixa isso bem claro, tá? Tudo é aprendizado. O que não pode é ficar caído, mas se levantar em todo o tempo, sempre para melhorar. Sabemos que Deus é amor e nos perdoa a todo tempo, mas os que não querem ficar sofrendo, andem com integridade, porque é isso que agrada ao Pai. Shalom. Bem, pessoal, se formos falar sobre esse assunto, deixa eu encostar um pouquinho aqui agora. Deixa eu chegar um pouquinho aqui, ó, vídeo. Se formos falar sobre esse assunto, né? Formos pegar a fundo sobre esse assunto, ficaremos aqui, ó, horas, dias, né? Horas e dias aqui. O que eu quero passar para você, meu amado e minha amada, é que não tem como fugir das batalhas aqui. A batalha é aqui. É no corpo físico. Uns estão em cima da cama, por exemplo, agora eu vou descer, eu vou visitar uma amiga que está em cima da cama. Sabe por que ela está em cima da cama? Ela está com câncer. O câncer já enraizou em vários lugares. Ela ora por um milagre, eu também oro por ela. Mas se já estiver marcado a hora dela ir, não tem esse negócio. Todo mundo tem sua hora. Sabemos disso. Existem inúmeros casos aí que Deus não faz acepção. Por que Deus fez milagre para um e não fez milagre para outro? Não existe isso, irmãos. É porque era a hora de um ir e do outro não era a hora. Não é que foi milagre, é porque não era a hora do outro ir. Mas ele ficou bom. Ficou bom porque não era o momento. E aquilo fazia parte do propósito. Fazia parte do propósito. Porque ela ainda tem um tempo a cumprir aqui. Porque senão a gente está falando que Deus faz acepção de pessoas de novo, estão falando. Então não tem isso. Então o que eu quero passar para vocês é que independente da prova que você está passando agora, de repente está assistindo esse vídeo aí numa cadeira de roda, em cima da cama, no presídio, no hospital, não sei aonde. De repente foi até injustiçado por alguma coisa. É que você não venha desistir. E que você venha se aperfeiçoar. Que você venha andar com honestidade, venha se esforçar. É melhor você viver, Salomão fala, é melhor o pobre íntegro do que o rico com muito dinheiro, né? Mas de uma forma ilegal. Porque ele não se liga que aqui é uma passagem, ele está sendo testado o tempo todo. Ele é o espírito, ele não é o corpo físico. Então é isso que muitos ainda não acordaram, não se ligaram. Então, viva a vida com honestidade, integridade, moralidade, ame a Deus, ame o próximo. E quando você vencer essa batalha, tenha bom ânimo, você vai falar, eu venci o mundo. E aí você vai ser muito bem recebido. Tá bom, meu amado, minha amada?
Que Deus abençoe vocês e tenham um dia maravilhoso, tá? Meu WhatsApp é 21 98631 6630, tá? Página no Facebook Livro Entre o Céu e a Terra, página Superação, tudo no Facebook, página A Vida é para Viver, Morte Física e a página Projeto Vitória Cristina, que é o projeto que eu e minha esposa temos e ajudamos outras pessoas que têm necessidades, como orfanatos, né? Levamos alegria para esses lugares, asilos, né? Levamos uma equipe, todo mundo é voluntário e se une pessoas de várias religiões diferentes. E pessoas que nem religião têm, participam também ajudando. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Um forte abraço. Shalom Adonai.